Menino de 2 anos é encontrado após 40 horas de buscas. Ele ficou vagando por área de mata fechada até ser encontrado no domingo. Santa Catarina divulga dados da pesca no estado. Plataforma digital busca unificar e promover o setor pesqueiro. Casan amplia a rede de esgoto no oeste catarinense. Região recebe 700 mil turistas por ano em busca das águas termais. Investimento no ensino superior. Paraná vai instalar supercomputadores nas universidades do estado. Veleiro naufraga na Itália. Uma pessoa morreu e 6 estão desaparecidas na ilha da Sicília. África registra mais de 18 mil casos de Mpox. Continente enfrenta a propagação de uma nova cepa mais mortal e transmissível. E você vai ver ainda. Primeiros animais chegam à Expo Inter. Maior feira de agronegócio a céu aberto da América Latina começa no sábado em Esteio, no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Piques News desta segunda-feira, 19 de agosto. Começamos esta edição falando que o sistema de esgotamento sanitário de Ipiratuba, no oeste catarinense, foi inaugurado no último sábado. A obra recebeu investimentos de 24 milhões de reais, com a intenção de ampliar o acesso ao saneamento básico para cerca de 6 mil moradores. O novo sistema, fruto de uma parceria entre a Casan e a Agência Francesa de Desenvolvimento, abrange aproximadamente 14 quilômetros de redes de coleta e 3,4 quilômetros de tubulação emissária. A estação de tratamento de esgoto, localizada em Piratuba, terá capacidade para tratar 1,3 milhão de litros de esgoto por dia, contribuindo para a qualidade da água do Rio do Peixe. O estado de Santa Catarina nunca levou a sério o saneamento básico. E nós estamos... Isso é uma missão. Desde a minha candidatura eu assumi esse compromisso de melhorar. Eu quero deixar com 50% do esgotamento sanitário. A exemplo do que nós estamos fazendo hoje aqui, Piratuba, Ipira, a região aqui. É uma região eminentemente turística e isso faz a diferença. Eles recebem aqui 700 mil pessoas por ano. E como é que não tem saneamento básico? É zero. Não pode ser assim. A região atendida pelo sistema é um importante polo turístico conhecido pelas águas termais. Em Piratuba, o sistema atenderá ao bairro Balneário e parte do centro, enquanto em Ipira, as regiões do hospital, estudantes e trechos centrais serão beneficiadas. A estação utiliza alta tecnologia e devolve ao meio ambiente uma água 98% limpa. 2 cidades que vivem do turismo, estão crescendo muito, estão se desenvolvendo e é importante a gente ter essa estação de tratamento de esgoto para permitir que, na verdade, as pessoas tenham mais saúde e, portanto, mais atração para cá. Trata-se de uma estação muito nova, muito contemporânea, toda automatizada, usando tecnologia de ponta e que permite com que todo o processo que a gente tem aqui devolva à natureza a água com 98% boa, limpa, clara, cuidando do meio ambiente, cuidando da sustentabilidade. O governo de Santa Catarina passa a contar com uma plataforma digital com dados do setor pesqueiro do estado. O objetivo é impulsionar essa atividade econômica. Santa Catarina se destaca no setor pesqueiro há anos. Na aquicultura, o estado é o maior produtor de ostras e mexilhões, 4º em tilápia e 2º em truta. As maiores empresas da América Latina em enlatamento de sardinhas e atum estão em Itajaí Navegantes. O maior número de embarcações pesqueiras também é do estado, assim como as vagas de emprego nesse segmento. Essa importância agora pode ser demonstrada pela plataforma digital criada pelo governo catarinense. Disponível no endereço que aparece na tela, as informações no site da Agricultura do Estado servirão de base para futuros investimentos no setor. E nós vamos emprestar dinheiro, com dados sabendo quantos barcos tem, qual a dificuldade para comprar a rede, para fazer o óleo diesel, a redução do ICM, do imposto, dando subsídio, nós do governo pagando. Então são políticas públicas que vai ajudar verdadeiramente os pequenos e sentar com os grandes empresários para ver tudo aquilo que a gente pode fazer em termos de tributação, em termos de facilitação
da exportação, da pesca em grande quantidade. Para que a gente possa quantificar, saber qual município realmente precisa mais de apoio do governo estadual, do governo federal, e isso vai estar ali traduzido em estimativas que a gente vai poder planejar e aumentar ainda mais as políticas públicas que a gente já tem. Disponível no site da Agricultura do Estado, a plataforma conta com informações de 2022 e 2023. Dentro de pouco tempo, serão incluídos os dados do primeiro semestre deste ano. No site, os interessados podem verificar os resultados por espécie, por tipo de petrecho e por municípios. As atualizações deverão ocorrer a cada 6 meses. Essa plataforma digital era uma deficiência que existia do estado de Santa Catarina com relação a ter dados da pesca para subsidiar o planejamento não só do governo do estado, dos municípios catarinenses. Então são dados que o governo do estado até então, antes da criação da Secretaria de Agricultura e Pesca, não existia. Agora, a partir do ano que vem, a Epagre também vai calcular dentro do valor de produção agropecuária os dados da pesca. Então a pesca é muito importante para Santa Catarina. Chegaram hoje pela manhã ao Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio, os primeiros animais que vão estar em exposição na Expo Inter no Rio Grande do Sul a partir do próximo sábado, dia 24. Os primeiros animais são ovinos da raça Texel do município de Aceguá. Os animais são da cabanha Salgueiro e participarão de julgamentos e leilões. Esses são os primeiros 12 animais de centenas que deverão estar em exposição na Expo Inter deste ano, que começará no sábado, dia 24. A feira, considerada a maior a céu aberto da América Latina, é esperada pelo agronegócio com impulsionamento ao mercado após as enchentes de maio que assolaram o estado. As atrações seguem até o dia 1º de setembro. Uma comitiva da Índia visitou hoje o Paraná. O grupo conheceu o espaço onde serão instalados supercomputadores, frutos de uma parceria entre o Estado e uma instituição indiana. A comitiva do Centro de Desenvolvimento de Computação Avançada, instituição indiana, que é referência em pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, foi recebida pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. Eles estão no estado para conhecer as estruturas para a implantação de uma rede de supercomputadores nas universidades estaduais, fruto da parceria entre o governo do estado e o centro firmado em abril deste ano, quando o governador esteve em missão na Índia. A gente está trabalhando com a perspectiva de ter 2 de maior capacidade realmente e outros supercomputadores de menor capacidade, um em cada uma de nossas universidades, de modo que essa conectividade, aliado, volto a dizer, a uma rede de internet de altíssima velocidade, possa ter toda essa infraestrutura à disposição de todos os ativos tecnológicos do Estado, não só do sistema estadual de ciência e tecnologia, digo, não só das universidades estaduais, mas de todos os ativos tecnológicos do Estado, sejam eles públicos, estaduais, federais ou privados. O memorando de entendimento assinado entre os dois países prevê a transferência de tecnologia indiana para que a montagem dos computadores de alto desempenho seja feita no próprio Estado. Com alta capacidade de processamento de dados, essas máquinas permitem avançar nas pesquisas em áreas como bioinformática, agricultura de precisão, genômica e inteligência artificial. Todas essas áreas que precisam de manipulação de um alto volume de dados para a inteligência artificial são processamentos muito difíceis de serem feitos. Por exemplo, programas que demoram 1 ano, 2 anos para rodar numa máquina dessa, passam a rodar em prazos, vamos dizer, suportáveis, tipo 1 semana, 1 dia, 2 dias, conforme a capacidade da máquina e conforme a natureza do problema. Com os investimentos, todas as 7 universidades estaduais do Paraná deverão ser dotadas com redes de alta conectividade para também terem capacidade de receber a tecnologia. Uma infraestrutura dessa à disposição pode permitir atrair, inclusive, para o Estado mais talentos, mais pesquisadores, vai permitir dar mais velocidade e celeridade ao processamento de dados complexos, por exemplo, na área da pesquisa genômica, que a gente tem avançado muito nos últimos tempos e que demanda computação de alta performance para as diversas combinações possíveis. Então, várias áreas do conhecimento certamente poderão avançar muito mais
mais o Estado se destacar com uma infraestrutura como essa. E agora uma notícia bem preocupante, mas que felizmente teve um final feliz. Quem tem criança em casa consegue imaginar o desespero de ver um menino de apenas 2 anos perdido em uma mata por 2 dias inteiros. Uma situação angustiante, na verdade. O fato aconteceu no município de Cambira, no norte do Paraná. O pequeno Arthur, de apenas 2 anos, brincava perto da casa onde mora com a família em uma área rural de Cambira, município de pouco mais de 7 mil habitantes no norte do Paraná. De repente, a mãe notou que ele não estava mais por perto. As buscas começaram ainda na noite de sexta-feira, desesperadas para encontrar o menino. Arthur passou as noites de sexta e sábado sozinho em uma mata fechada, até ser resgatado na tarde deste domingo por um dos voluntários. Foram quase 40 horas sem água e sem comida, vagando por um raio de 1 quilômetro da propriedade da família. Quando finalmente foi encontrado, ele estava a apenas 500 metros de casa. Mais de 130 pessoas participaram das buscas, entre militares e voluntários. No sábado, algumas pegadas foram encontradas, aumentando a esperança. A tensão era grande, como relata um dos bombeiros que participaram das buscas. Nós encontramos pegadas subindo nesse trecho, certo? Até ali no topo aqui, ó, perto da cerca aqui. E dali para frente a gente consegue encontrar subindo e descendo. Então é muito provável que esse menino, se essas pegadas forem dele, e a chácara está nesse sentido aqui, ó, a granja. O Pia tenha cortado esse pasto, saiu nessa estrada aqui, que o Amorim está aqui, ó, que para baixo não tem pegada do menino. E ele subiu esse trecho. Fui até lá onde a Mali seguiu os rastros e ela perdeu o rastro, porque o Piá desceu, por isso que tem pegada ele descendo. E só que ele não voltou para esse lado, porque não encontramos mais pegada de descida. Muito provável que ele tenha descido rente à cerca, ali em cima tem uma cerca, ele pode ter descido por ali. No começo da tarde de domingo, uma equipe de Apucarana finalmente localizou Arthur, que estava desidratado, mas consciente. Ao ver uma garrafa de água, o menino começou a chorar, aliviando os corações de todos que acompanharam esta história. Que sufoco, né? Vamos agora para o intervalo e você vai ver a seguir. A África registra mais de 18 mil casos de Mpox. O continente enfrenta a propagação de uma nova cepa, mais mortal e transmissível. Tem também um comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Ele fala sobre os novos áudios da Vaza Toga. E vamos mostrar tudo sobre o Universidade Gratuita. Inscrições para o 2º semestre começam nesta terça-feira. Nós voltamos já já. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O gostinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Olá, estamos de volta. Agora são 8h17. Uma pessoa morreu e 6 estão desaparecidas após o naufrágio de um veleiro na madrugada desta segunda-feira, perto de Palermo, na ilha da Sicília, na Itália. As informações são da Guarda Costeira Italiana, que resgatou 15 pessoas. O corpo foi encontrado nos destroços a 50 metros de profundidade, mas ainda não foi recuperado. A vítima é uma das 7 pessoas que foram reportadas como desaparecidas, sendo 4 de nacionalidade britânica, 2 americanas e 1 canadense. O veleiro de luxo de nome Baesian e bandeira britânica naufragou após uma forte tempestade. A bordo estavam 22 pessoas, incluindo 10 membros da tripulação.
As buscas prosseguem com o apoio de um helicóptero, mergulhadores e embarcações da Guarda Costeira. Uma investigação foi iniciada pelas autoridades locais. O veleiro Baesian foi construído na região italiana da Toscana em 2008 e restaurado em 2020, segundo o portal TGCom24. Este tipo de veleiro possui um mastro principal de alumínio, considerado o mais alto do mundo, com 75 metros. As velas têm uma superfície de 3.000 metros quadrados. E a Agência de Proteção Civil Regional da Itália confirmou que o bilionário britânico Mike Lynch, de 59 anos de idade, está entre os desaparecidos no naufrágio do iate. A esposa do magnata da tecnologia, Angela Bacaris, foi resgatada. Desde o início do ano, a África registrou mais de 18.700 casos suspeitos ou confirmados de Mpox. O continente enfrenta a propagação de uma nova cepa mais mortal e transmissível do que as anteriores. Um total de 18.737 casos suspeitos ou confirmados de Mpox, doença antes conhecida como varíola dos macacos, foram registrados desde o início do ano na África. A Agência de Saúde da União Africana especificou que até agora, em 2024, já houve mais casos do que em todo o ano passado, quando foram 14.800. As mortes pela doença já são 541 em 12 países. O continente enfrenta a propagação de uma nova cepa do vírus, denominada Clade 1B, que é mais mortal e mais transmissível do que as anteriores. A República Democrática do Congo, epicentro da epidemia, é responsável por quase todos os casos notificados, com 16.800 suspeitas ou confirmações. Os primeiros casos desta variante da Mpox também foram notificados fora da África na semana passada, na Suécia e no Paquistão. A OMS declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional, o mais alto nível de alerta, e apelou pelo aumento da produção de vacinas para travar a propagação da doença. Gostaria que alguém nos ajudasse com as vacinas para que as infecções não continuassem. A vacina deve estar disponível, caso contrário, a epidemia se espalhará ainda mais. Muitas pessoas morrerão e infectaremos crianças. Ajude-nos com a vacina para proteger aqueles que ainda não foram afetados e quebrar a cadeia de infecção. A varíola é uma doença viral transmitida de animais para humanos, mas também se espalha através do contato físico próximo com uma pessoa infectada com o vírus. A Clade 1B causa erupções cutâneas em todo o corpo, enquanto as cepas anteriores eram caracterizadas por erupções cutâneas e lesões localizadas na boca, rosto ou órgãos genitais. Autoridades sanitárias paquistanesas afirmaram que o primeiro caso de Mpox no país não é da nova variante que está em ascensão na África. O país asiático detectou na última sexta-feira um caso da doença em um paciente de 34 anos procedente de um país do Golfo. Em um comunicado divulgado hoje, o Ministério da Saúde declarou que o vírus foi classificado como 2B. A variante que se propaga na África, chamada de 1B, é mais mortal e mais transmissível. E por ocasião do Dia Mundial da Ajuda Humanitária, comemorado hoje, 19 de agosto, a ONU denunciou a violência contra os trabalhadores humanitários nos conflitos em curso no mundo. A OMS também lamentou os ataques a instalações de saúde na Ucrânia. A ONU denunciou que considera ser uma violência inadmissível que causou as mortes de 280 trabalhadores humanitários em 2023, um recorde impulsionado pela guerra em Gaza e que ameaça ser superado em 2024. Em um comunicado, a chefe interna do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários afirmou que a normalização da violência contra os trabalhadores humanitários é inadmissível e extremamente perigosa para as operações deste tipo no mundo. Nas redes sociais, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que trabalhadores humanitários são sequestrados, feridos e atacados. Ele também exigiu o fim da impunidade para que os responsáveis prestem contas à justiça. De acordo com a organização internacional, 280 trabalhadores perderam a vida em 33 países no ano passado.
O número representa um aumento de 137% em relação a 2022. Mais da metade das mortes foram registradas em Gaza durante os 3 primeiros meses da guerra entre Israel e o Hamas. Também nesta segunda-feira, a OMS lamentou o aumento do número de vítimas em ataques a instalações de saúde na Ucrânia desde o início da invasão russa. A entidade registrou 1.940 ataques desde fevereiro de 2022, o número mais elevado já registrado em uma situação de emergência humanitária em escala global. Ao todo, 166 pessoas morreram e 514 ficaram feridas nesses ataques desde o início do conflito. O lendário ator Alain Delon morreu em Douchy, na França, por volta das 3 horas da madrugada de hoje, segundo o comunicado divulgado pelos 3 filhos do francês. O artista sofria de um linfoma. De acordo com o comunicado, Alain Delon foi ao encontro de Maria, entre as estrelas que lhe são tão queridas. A família pede para que a privacidade seja respeitada neste momento de luto, extremamente doloroso. Pouco visto desde os anos 90, o ator retornou às primeiras páginas dos jornais em 2023, quando os 3 filhos apresentaram queixa contra a cuidadora, por vezes descrita como companheira do ator. Eles a acusaram de se aproveitar do estado fragilizado dele. Desde então, travaram uma guerra através da imprensa e dos tribunais em relação ao estado de saúde do ator, que teve um AVC em 2019. Em maio de 2019, o ator voltou ao tapete vermelho de Cannes para receber uma palma de ouro honorária, entre lágrimas e um discurso comovente. É uma espécie de homenagem póstuma, mas em vida, disse ele na ocasião. O presidente da França, Emmanuel Macron, se manifestou na rede social X a respeito da morte do ator. Segundo ele, Alain Delon desempenhou papéis lendários e fez o mundo sonhar. Ele emprestou o rosto inesquecível para sacudir nossas vidas. E a gente registra aqui também a morte do empresário e apresentador Silvio Santos. O Brasil homenageia o eterno dono do baú. Silvio Santos foi sepultado na manhã deste domingo em cerimônia judaica restrita à família e amigos. A família Bravanel atendeu o pedido do maior apresentador do Brasil, que não queria que a sua morte fosse explorada. Mesmo assim, centenas de fãs se concentraram em frente ao cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. As filhas do mega empresário agradeceram o carinho dos fãs. Novas revelações divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo mostram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, usou o órgão do Tribunal Superior Eleitoral para atuar contra bolsonaristas que xingaram ministros do STF em Nova York. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está, inclusive, aqui comigo. E a gente pergunta para ele, Tiago, realmente os dados estão sendo liberados a conta-gotas, é isso? Boa noite para você. Estão sim, aos poucos, naqueles 6 gigas de conteúdo, de mensagens que os jornalistas da Folha de São Paulo tiveram acesso. Eles vão analisando, verificando o teor dessas conversas e vão divulgando no decorrer aí da semana em matérias publicadas no jornal e que acaba, de certa forma, repercutindo em toda a imprensa nacional que usa esses dados como base. Boa noite para você, André, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Antes da notícia dessa segunda, no final de semana, mais áudios do grupo dos juízes auxiliares foram divulgados. Marco Antônio Vargas, um personagem que ainda não tinha aparecido, revela que ficou furioso com a negativa da Interpol em prender o jornalista Alan dos Santos. Ele disse, abre aspas, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, fecha aspas. Para quem não sabe, Alan dos Santos é perseguido pelo STF pelo crime de opinião, que não existe na legislação brasileira nem nos Estados Unidos. Claramente pelas críticas para lá de ácidas que ele faz contra os togados e contra o sistema brasileiro. Um comentário como esse é algo absolutamente fora da realidade processual, é praticamente um crime. Um juiz não pode agir dessa forma, supondo querer agir fora dos ritos,
até mesmo caso o indivíduo tenha realmente cometido algum crime. Isso é inadmissível. Já as mensagens divulgadas nessa segunda mostram que mesmo após o segundo turno das eleições, nos dias 14 e 15 de novembro de 2022, em um evento lá em Nova York, os togados, acuados por manifestações contrárias na porta de restaurantes e hotéis, a mando de Moraes, a estrutura de combate à desinformação do TSE foi novamente usada, desta vez para produzir relatórios para derrubar as redes sociais das pessoas que lá nos Estados Unidos se manifestaram contra os ministros. Aliás, é bom a gente lembrar aqui que foi nessa ocasião que o ministro Barroso falou na rua com um manifestante, bem na saidinha ali de um hotel ou de um restaurante. Abre aspas, perdeu mané. Com as mensagens dá para ver claramente que os juízes de instrução são medrosos e covardes a ponto de querer que o servidor do TSE, o Eduardo Tagliaferro, faça tudo aquilo que o Moraes manda. Por muitas vezes, Eduardo é mais ético que o juiz, se assim a gente pode chamá-lo. Em uma das falas, ele diz, vou reproduzir aqui na íntegra, abrindo aspas, estou vendo como fazer isso pelo TSE. Não faz menções a urnas, pleito ou instituição, fala somente do STF. Fecha aspas. Ou seja, ele está alertando o juiz que isso não é uma função para o TSE. Ele não está ali para servir a isso. Ayrton Vieira, outro juiz instrutor, diz, abre aspas, não se preocupe, o ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF, fecha aspas. Decisão essa para derrubar a rede social daqueles manifestantes que estavam lá nos Estados Unidos com cartazes, com faixas, criticando a atuação dos ministros que sabe-se lá o que estavam fazendo e a mando de quem, ou seja, quem estava financiando aqueles eventos lá. Ou seja, claramente eles sabiam que estavam agindo fora dos ritos e que isso não era moral e talvez até não era legal. Fica claro mais uma vez que em vários casos os alvos eram escolhidos a dedo pelo ministro ou por um assessor. Os relatórios eram, portanto, ajustados quando não ficavam a contento e em alguns episódios feitos sob medida para embasar a ação pré-determinada. Quando não encontravam esses indícios contra um alvo, um assessor orientava o outro, abre aspas, use a sua criatividade. E o famoso risinho da rede social na conversa do WhatsApp, fecha aspas. Portanto, aí tem muito conteúdo ainda que vai revelar assuntos até mais complexos do que esses que a gente tem visto, que claramente há agora nesse universo jurista muitos se manifestando contra essa atitude de conversas informais no WhatsApp, outros dizendo que não tem nada demais, que o Alexandre, além de ministro do STF, também era o ministro-chefe do Tribunal Superior Eleitoral, então ele podia realmente se auto-oficiar, se é que assim a gente pode dizer, mas muitas das mensagens deixam aquilo que a gente fala muito, né, no jornalismo, que não existe, mas muito se fala da imparcialidade, né, que os ministros ou que os juízes devem ter, talvez até os jornalistas, alguns acreditam que o jornalista seja imparcial, o que não é verdade. Então aí nessas conversas eles acabam deixando bastante a opinião deles, né, de que lado eles estão, e aí a gente chega lá naquela conclusão final que é aquilo que o pessoal fala sobre o resultado das eleições, que não foi no pleito, mas foi todo o processo antes do pleito que favoreceu um determinado lado que hoje está representando a presidência da República, nesse caso, Luiz Inácio Lula da Silva, já que a maioria dessas ações que são trazidas agora à luz, que a gente não sabia, essas conversas são direcionadas a críticos ao sistema brasileiro, seja eleitoral ou judiciário, e também aqueles que defendiam ou defendem o presidente da República, que até então era Jair Bolsonaro, hoje ex-presidente. Por hoje é só?
Por hoje é só. Boa noite para você, a todos, e uma excelente semana, né? Que seja muito produtiva para todos nós. Amém, que seja. Obrigada, Tiago, e até a próxima. Até. E agora a gente vai falar de educação. Para a gente encerrar essa edição do Pix News, abrem nesta terça-feira as inscrições para o segundo semestre do programa Universidade Gratuita. Vinícius Pacheco é quem traz todas as informações para a gente. Boa noite, Vini. Olá, Andréia, boa noite. As inscrições para quem deseja aderir ao programa Universidade Gratuita iniciam amanhã e seguem até o dia 30 de agosto, às 7 horas da noite. O cadastro deve ser realizado por meio do sistema e os documentos necessários devem ser entregues na instituição de ensino superior em que o estudante esteja matriculado, para análise e validação. A consulta e impressão dos cadastros serão liberados aos estudantes do dia 31 de agosto até 10 de setembro. Após essa etapa, os alunos ainda terão 2 dias, 11 e 12 de setembro, para realizar eventuais correções nos dados informados. A confirmação da aprovação será enviada por e-mail. O secretário de Educação do Estado fez um convite aos interessados em participar dessa iniciativa do governo catarinense. Então nós pedimos aos nossos novos estudantes matriculados em nossas instituições universitárias que busquem esta grande oportunidade para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento do nosso grande estado de Santa Catarina. O programa Universidade Gratuita disponibiliza bolsas de estudo em instituições privadas que integram a ACAF para estudantes já matriculados. Como contrapartida, após a conclusão do curso, os jovens devem prestar serviços ao Estado nas áreas de formação. Para participar, os interessados devem atender alguns critérios, como residir no Estado há pelo menos 5 anos e ter uma renda mensal inferior a 8 salários mínimos para o curso de Medicina e 4 para os demais cursos. Andréia, por enquanto são essas as informações. Eu volto contigo no estúdio. Tá certo, Vini, muito obrigada. Essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias você confere no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem Lost e a gente se encontra amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.